Tudo começa com a irmã Isidória Santos, que já dorme no Senhor. Em data desconhecida, tocada por Deus, ela faz da sua casa um ponto de pregação, dando assim o início à obra do Senhor neste bairro. Após esta bela iniciativa da irmã Isidória e com o crescimento deste trabalho, no dia 2 de dezembro de 1962, no encerramento da Convenção de Pastores, o bairro do Retiro recebe o primeiro templo da Assembleia de Deus. Festa presidida pelo saudoso pastor Rodrigo Santana, que neste mesmo evento consagra o irmão Gabino Trigo a pastor, que mais tarde se tornaria vice-presidente da Assembleia de Deus em Salvador, até o seu chamado para mansões celestiais. A congregação do Retiro passava a ser, portanto, uma terra fértil na produção de valorosos obreiros que servem ao Senhor tanto no estado da Bahia, no Brasil e, quiçá, no exterior. Com a expansão da BR-324, esse templo foi desapropriado. Sensível ao problema e movido pelo Espírito Santo, o presbítero Januário Braga, então auxiliar do trabalho, acolheu os crentes para cultuarem em sua casa. Anos depois, mais uma porta foi aberta, desta vez na rua Jaqueira do Carneiro 140. Uma casa fora alugada onde, depois de algumas reformas, os irmãos passaram a cultuar ao Senhor. A Assembleia de Deus do Retiro 1, assim, vislumbra um exército de valorosos obreiros que por ela passaram, deixando marcas indeléveis e fazendo a sua bonita história. No início da década de 70, passariam por aqui os incansáveis irmãos Juvenal Ferreira, amante do evangelismo, sendo auxiliado pelo irmão Januário Braga. Mas é em 1977 que esta congregação tem seu primeiro obreiro fixo, o então auxiliar Isaac de Carvalho, que mais tarde é enviado ao Chile para lá continuar o seu chamado, sempre acompanhado da sua abençoada esposa, irmã Elisete. É nesta época que é fundado o grupo Maranata. O pastor Isaac teve como auxiliar o amoroso e manso pastor Evaristo Araújo, que mais tarde auxiliou o pastor Rodrigo no gabinete pastoral, na então sede do Boqueirão. No início da década de 80, é a vez do pastor Josué Barbosa, nome de guerreiro, e a esposa com nome de princesa, nossa irmã Isabel. Ambos tiveram uma passagem rápida, porém marcante. O pastor Josué teve como auxiliar também o pastor Evaristo, que com sua família muitos frutos deixaram nesta obra. A partir de 81, a congregação do Retiro recebe o presbítero Jerônimo Sodré, homem manso, amigo e conselheiro, cujos frutos permanecem até hoje. O presbítero Jerônimo também teve como auxiliar o pastor Evaristo. Por volta de 1985, assume o presbítero Antônio Fagundes, a quem Deus usou poderosamente para enfrentar o desafio da compra definitiva desse imóvel. Deus honrou a sua fé e hoje ainda desfrutamos dessa sua atitude corajosa. O presbítero Antônio Fagundes também teve como auxiliar o pastor Evaristo. Após a compra, novos desafios começaram, agora em reformas e adaptações, começando pelo pastor Euvaldo Portela, um evangelista nato e pacificador. É ele que dá o pontapé inicial para a construção da primeira laje. O pastor Portela tem como auxiliar o irmão Nelson Prazeres, por quem essa igreja cultiva a recordação de carinho e apreço. É, entretanto, na gestão do presbítero Januário Braga,
que construções e reformas são aceleradas, trazendo assim profundas mudanças para o imóvel. O destemido e incansável presbítero Januário teve também como auxiliar Nelson Prazeres. Em 1994, época em que o presbítero Januário Braga passou a estar com o Senhor, assume o trabalho o pastor José Maria Moraes, obreiro dinâmico que deixou grandes e profundas mudanças na história dessa igreja. As suas passagens foram 2 vezes, ambas sendo auxiliado pelo irmão Nelson Prazeres. Em um intervalo de 1 ano, o pastor José Maria foi substituído pelo pastor Rogério Lourenço, cuja época foi de muita prosperidade. O pastor Rogério também foi auxiliado pelo irmão Nelson. O pastor Rogério foi também substituído pelo pastor José Maria, que anos mais tarde entregava o trabalho ao pastor Delmiro Silva, que passou 2 frutíferos anos, homem sábio, de bons conselhos e conciliador. O pastor Delmiro teve como auxiliares os irmãos Nelson Prazeres e o pastor Orlando Sutério. Em seguida, assume o pastor Armando Bispo, homem seguro na palavra, doutrinador e conservador dos bons costumes. Esse também, durante os 6 anos que por aqui passou, deixou bons frutos. O pastor Armando teve como auxiliar também o irmão Nelson. De 2009 a 2019, assume o pastor Manuel Costa, que juntamente com sua esposa, irmã Valdete, saudosa memória, deixa nesta igreja marcas profundas, tanto físicas como espirituais. Trabalho que só na eternidade esses terão a verdadeira recompensa. Durante esse período, o pastor Manuel teve como auxiliares pastor Lázaro Soares, pastor Milton Manuel, pastor André e o presbítero Ivan. Depois de 11 anos de bons serviços prestados à causa do reino, o pastor Manuel resolve se jubilar e entrega o trabalho ao novo presidente da Assembleia de Deus em Salvador, pastor Valdomiro Pereira, que coloca como seu auxiliar nesta igreja, no dia 5 de janeiro de 2020, o pastor Isaac Santana, que juntamente com uma gama de valorosos e destemidos obreiros e obreiras, tem pela misericórdia de Deus conduzido esta abençoada obra na direção do Espírito Santo, que a qualquer momento a entregará ao noivo, Jesus Cristo.